O Donizete de ontem gostava de música, tocava violão. O Donizete de hoje, depois dos 30 anos, eu parei com música, comecei a dedicar mais ao estudo de línguas, então eu tenho, um pouco um hobby, eu leio outras línguas e gosto. O que mais que eu gosto como hobby? Ver filmes, caminhadas, também por razões de saúde. Agora eu preciso tentar manter essa forma. Quando eu posso, eu caminho no Museu do Ipiranga, já que eu moro na região do Ipiranga. É uma atividade, eu diria, física, mas não só física, também é mental. Me ajuda a desaparecer, a fazer um vazio. E quando se faz um vazio, também a gente deixa um espaço para que outro, e no caso um espaço mesmo para Deus, para que Ele habite em nós e que eu não fique o tempo todo ocupado com as coisas importantes e às vezes não importantes do dia a dia, das responsabilidades. Desde o ventre da minha mãe, Eu entrei em Sion em 1985. Vocação de um lado, missão do outro. Então, nascemos tendo, e é isso na Bíblia, lugar, hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno. Eu sou o padre Donizete Luiz Ribeiro, sou religioso da congregação dos religiosos de Nossa Senhora de Sion, na congregação há 30 anos. Sou mineiro do sul de Minas, uma cidade chamada Bueno Brandão. Eu entrei em Sion em 1985. Temos uma casa de formação no Paraná, em Castro, e eu comecei em Sion, no Paraná. Foi uma grande mudança de Minas para o Paraná, com um grupo grande de, vocacionados na época do Brasil todo. Atualmente, eu sou o responsável geral, o superior geral. O superior é aquele que tem a coordenação geral do grupo da congregação dos religiosos de Sion. Nós somos uma congregação de origem francesa, fundada por dois irmãos, os irmãos Ratisbonne, Teodoro e Afonso Maria Ratisbonne. Eram de origem judia, de Estrasburgo, na França, e a congregação nasceu em 1852, fundada por esses dois irmãos, em Paris, e a primeira comunidade recebeu o nome de Casa São Pedro de Sion. Depois ela se desenvolveu, em 1912 vieram ao Brasil, rapidamente se desenvolveu também em Jerusalém, onde nós estamos presentes até hoje, com duas comunidades. Estamos presentes na França e aqui no Brasil, em diversos lugares, de modo especial em São Paulo, onde nós temos Paróquia São José, colégios, centros de estudos, também no Paraná, em Minas e no Rio de Janeiro. Vocação significa chamado. Quem chama é Deus. Agora, não podemos separar vocação de missão. Eu diria, para usar a imagem da medalha, que é o verso e o reverso da mesma medalha, da mesma moeda. Vocação de um lado, missão do outro. Quem é chamado para realizar algo. Tem uma missão. Isto não é só para ser religioso ou ser padre. Toda a vida humana traz em si uma vocação. Cabe a nós, realizá-la plenamente, ir até o fim desta realização. Como homem, como mulher, como pai, mãe de família, como consagrado, como leigo, como padre, como religioso, como religiosa. E de um lado esta vocação, esse chamado, de outro lado a realização desse chamado passa por uma missão. E a missão, cada um tem a sua missão, de mãe, de pai, de família, a missão do padre, a missão do religioso, e na igreja há diversas missões, com diversos grupos distintos, cada um com uma missão. E a missão é aquilo que a gente chama, uma palavra meio curiosa, mas é o que ela é, o carisma, aquilo que é próprio de cada um. Mas não de cada um individualmente, de cada grupo, de cada
organização religiosa na igreja. Para a vida religiosa é difícil dizer. Uma vocação, digamos, eclesial bastante cedo, a partir da formação que eu recebi, da catequese que tive, da escola, de colegas, a partir em particular da minha mãe, que era mais religiosa e que é, de muita oração, de presença. Meu pai era menos. Eu, aos 16 anos, eu comecei o acompanhamento, e aos 17 anos eu vim para São Paulo, na casa dos meus avós, e entrei em contato com Sion, e entrei em Sion. Bastante jovem, eu reconheço, mas na época era, eu diria, depende de cada história, de cada pessoa, alguns, e eu me considero desses, com 17 anos, estava bastante maduro, sabendo o que eu queria. Não necessariamente para ser religioso de Sion. Quando eu entrei, é que eu comecei a perceber mais o que de fato era, não simplesmente o ser religioso, mas o ser religioso em Sion. E isso leva tempo, leva dedicação, interesse, curiosidade, mas não só isso. Também, digamos, uma tentativa de responder esse chamado de Deus. Se Deus me chama, mas onde? Há tantos lugares, tantas famílias religiosas, por que em Sion? E de uma certa maneira, como nós em Sion, nós estamos profundamente ligados à Bíblia, e o próprio nome, Sion, que aparece muitas vezes na Bíblia e nos Salmos, está cheio de salmos que falam de Sion, a vila de Sion, a cidade de Sion e assim por diante. A própria Bíblia nos leva a tentar compreender mais profundamente, mais claramente, o que seria, o que deveria ser Sion. E é isso que, se de um lado me chamou, me atraiu, de outro lado me fez permanecer firme, como nós dizemos, e é um lema de Sion, em Sion firmata sum, firmes em Sion. Sion sendo não somente a congregação, mas Sion sendo, e é isto na Bíblia, o lugar da habitação, da morada, da presença de Deus. É a montanha de Sion, Jerusalém, é um dos nomes da cidade de Jerusalém. Depois, Sion, por causa da nossa história e da experiência de um dos nossos fundadores, Afonso Maria Ratisbonne, experiência da Virgem de Sion, a Virgem Maria que me aparece com esse título, filha de Sion. Sion significa para nós também Maria, daí um dos nomes de Nossa Senhora de Sion, e o nome dado à congregação religiosos, também as religiosas de Nossa Senhora de Sion. Mas uma congregação mariana, com uma espiritualidade voltada para Maria na igreja. Quais os planos o senhor teve que abrir mão para seguir a vida religiosa? Como toda vocação, eu diria, é preciso abrir mão de diversas coisas. Não se pode fazer tudo e o seu contrário. É preciso fazer escolhas. E cada vocação exige escolhas. Uma vocação do matrimônio, um vive para o outro, há uma exclusividade de vida, de dedicação, o amor para o outro, não de maneira egoísta, mas voltada para a realidade da família. A vocação à vida religiosa é a mesma, é uma consagração a Deus, mas numa realidade concreta, numa família religiosa. Aí você tem as exigências próprias da família. No caso de Sion, vida em comum, aprofundamento da espiritualidade, da Bíblia, dedicação aos estudos, a um trabalho que esteja voltado para Sion, que transmita algo daquilo que nós somos e queremos ser da igreja. Isso significa, digamos, não fazer outras coisas. É uma escolha, mais do que uma escolha profissional, não se trata de profissão, é uma escolha de vida, é um estado de vida. E quem escolhe um estado de vida, evidentemente, não pode estar em outros estados de vida. Como quem escolhe uma profissão não pode exercer a outra. Não posso ser médico e ser paciente ao mesmo tempo, ou então cuidar de mim mesmo. O outro cuida de mim. A vocação é, se eu sou médico, é para cuidar da saúde do outro, dedicar-se ao outro. Eu uso a imagem para dizer que a vida consagrada
também é isso, é uma consagração, uma dedicação a Deus. Como foi a aceitação da sua família quando o senhor decidiu entrar para a vida religiosa? Na época, para os meus avós e para minha mãe, foi muito tranquilo. Para o meu pai, ele tinha reticências. E eu venho de uma família de 4 irmãos, para minhas irmãs também, eu tenho 2 irmãs, tranquilo, sem grandes questões. E para o meu irmão mais velho, sim, ele questionava muito. E para, digamos, pessoas mais próximas da minha família, entre eles primos e primas também, muito questionamento. Parte deles vivia no ABC em São Paulo, numa realidade que não era muito de igreja. E nas minhas férias eu sempre passava, visitava meus parentes, em particular meus avós, e havia sempre esse questionamento, mas por quê? E por que Sion? E por que ser padre? E foi um questionamento, eu diria, bastante constante na minha vida, por parte de alguns. Por parte de outros, e de modo especial dos meus pais, foi muito, digamos, muito tranquilo. Eu me lembro que em 97, há 20 anos atrás, quando eu fui para Jerusalém, onde eu passei 3 anos da minha formação, onde fiz um mestrado em estudos judaicos, estudos bíblicos, em 97 o meu pai estava doente. E eu sabia que a situação era séria, e conversando com ele, eu estava disposto até ficar 1 ano em casa, etc. Ele me disse, olha, siga o seu caminho, e eu lembro até hoje que foi uma palavra forte que me ajudou e me deu coragem de continuar. De fato, quando eu voltei em 98, ele tinha falecido. Eu voltei depois que ele já havia falecido. Estava longe, 1 ano fora, sem, digamos, nesta presença e ao mesmo tempo ausência do pai. Que é algo que significou muito e que significa para mim. Primo da minha avó é que esteve um certo momento na vida religiosa, depois saiu, hoje já é falecido e morou em Brasília, se tornou advogado mais tarde. E o meu avô sempre dizia, olha, não vai fazer como fulano, hein? Familiar próximo que esteja na vida religiosa, não. Alguns que participam da igreja, sim, eu diria uma minoria. Hoje, bom, a realidade é muito mudada, a igreja vive numa tal diversidade. Seja responsável, haja em consequência. E no fundo é essa exigência, eu diria, vocacional para quem entra numa dimensão, numa caminhada vocacional. Seja de família, com seriedade, seja de vida religiosa, seja de ordenação, de entrada na igreja através dos ministérios, por exemplo. O senhor já teve dúvida em algum momento se esse era o caminho certo? Eu diria que certas dúvidas fazem parte da nossa vida. Ninguém tem uma certeza absoluta e ninguém faz uma escolha absoluta. Quem escolhe de maneira absoluta por nós é Deus. A nossa escolha é sempre relativa e depende de momentos. A gente pode ter momentos de dúvidas ou de crises, mas crise no sentido positivo do termo, não é crise como nós entendemos muitas vezes. Porque a crise no sentido grego, no sentido positivo, é aquilo que nos provoca a melhorar, a mudar, a corrigir. E nesse sentido a crise é positiva. Ela nos ajuda a retomar, a recomeçar. Eu diria, de modo geral, para mim, na vida religiosa, as coisas foram relativamente tranquilas. Do ponto de vista de comunidade, de vida de oração, etc. Do ponto de vista da formação, dos estudos, e eu fui bastante longe dos estudos, através, primeiramente, de uma experiência fora de estudo de teologia, mas também depois de doutorado, uma formação, digamos, mais acadêmica. Aí sim você tem questões, mas são de outro tipo. Não são necessariamente pessoais, mas você tem que responder às questões do mundo, da importância da religião, de Deus. Então a gente entra num outro campo, mas que também são questões, são perguntas que são salutares, são importantes para nós. Senão a gente vive numa espécie de indiferença. E não pode ser. Ninguém pode ser indiferente, como Deus não é indiferente a nós e à vida que nós levamos, o que temos. Como foi a sua experiência dentro do seminário?
A minha experiência em Sion, de modo geral, foi muito positiva. Eu vivi uma fase, eu diria, onde a congregação estava voltando às fontes, atualizando a sua vida, o seu carisma, e mesmo em termos de linguagem. Uma fase onde nós começamos a usar mais, por exemplo, as expressões como casa de formação, e não mais seminário, formação à vida religiosa, e não necessariamente ao ser padre. E eu fiz parte, eu diria, desta geração onde, de uma certa maneira, em reação a uma espécie de muita insistência sobre o ser padre, um padre um pouco no estilo diocesano, uma afirmação de que primeiro nós somos religiosos. Fazemos votos, somos consagrados, pertencemos a uma família religiosa. E a vida religiosa é um estado de vida. E o estado de vida ele é completo nele mesmo. Eu, durante 10 anos, eu fui religioso de Sion, não ordenado, com votos perpétuos, o que significa plenamente religioso, com responsabilidade, responsável de formação e tudo, e só depois eu fui ordenado padre. Por que eu digo isso? Nós vivemos essa experiência, e hoje está muito mais presente em nós, de valorização desse estado de vida que é a vida religiosa. Como o matrimônio é um estado de vida. Você não pode casar e descasar, é uma opção, você escolheu a vida matrimonial. O homem e a mulher, um casal, se escolheram. A vida religiosa é uma escolha. Você faz livremente, você sabe em que você está entrando, por quê, e esse engajamento se passa através de votos. Os famosos votos religiosos, os conselhos evangélicos, voto de castidade, de pobreza, de obediência, obediência à palavra de Deus, obediência a uma realidade de congregação. Pobreza não é ser miserável, mas é partilhar aquilo que o grupo propõe, aquilo que ele vive. E a castidade, este voto de ser casto por causa do reino, por causa de Deus. Renunciar a uma vida sem renunciar ao dom fundamental de Deus, que é a vida. Minha trajetória em Sion, durante, digamos, mais de 30 anos, foi de muita luta, muito trabalho, muita discussão a respeito disso, a importância da vida religiosa. E, enfim, eu fui ordenado, depois de ter terminado todas as etapas de formação, inclusive os estudos superiores, ordenado padre, sendo e continuando sendo religioso de Sion. Eu falava de padre. Então nós somos religiosos e entre nós tem aqueles que são ordenados, são padres. A linguagem é importante, porque primeiro nós somos consagrados, somos religiosos e podemos ser ordenados. Ordenados para quê? Ordenados para exercer um ministério, um serviço na igreja. A diferença entre ministério e ministério ordenado. Ministério, há muitos, em São Paulo fala assim, há muitos ministérios na igreja. Como um corpo tem muitos membros, a linguagem paulina, na igreja há muitos ministérios. E muitos sabem disso de experiência. No ministério do batismo, no ministério da música, ser ministro da Eucaristia, ministro extraordinário da Eucaristia, é um ministério de levar o Cristo àqueles que o procuram, que o necessitam, que o buscam. Esses são os ministérios que são instituídos pela igreja. Além disto, a igreja pode chamar alguém e ordenar alguém. Esse é o ministério ordenado. Você recebe uma ordem, um ministério que deve ser exercido. E esse ministério, no fundo, ele tem 3 dimensões. É o ministério do serviço, o diaconato, o ministério do sacerdócio, que é o presbiterato, é o ser padre, e há um terceiro grau, que a igreja entende como a plenitude do ministério ordenado, que é o episcopado. O ministério ordenado se pode ser diácono, pode ser padre, pode ser bispo, mas é a igreja que escolhe, não é a pessoa que se escolhe. É verdade que nós temos, e graças a Deus na igreja, cada vez mais, aquilo que se chama de diaconato permanente. Eu falo aqui do diaconato de alguém que é um primeiro nível
de serviço que vai ser padre. O diaconato permanente são homens, normalmente casados, pais de famílias que podem ter uma formação, ser chamados pela igreja para exercer esse diaconato permanente. Permanente porque ele vai ser diácono para o resto da sua vida, de acordo com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, assim por diante. Ele vai estar a serviço da igreja, mantendo a sua vida, digamos, profissional também na igreja ou no lugar onde ele trabalha. Então, um testemunho diferente no trabalho, na comunidade. É também um ministério, esse ministério do diaconato permanente. A vida religiosa nos apresenta, e a vida diocesana é um pouco diferente, apesar de, digamos, as grandes etapas serem as mesmas, tem uma compreensão diferente. Quando alguém quer ser religioso ou ser religiosa, a primeira etapa, antes de tudo, é um discernimento, é um acompanhamento para uma tomada de decisão. Esse tempo, digamos, de preparação, para usar a linguagem, digamos, que vai em direção do matrimônio, um tempo de namoro, de conhecimento. É o que nós chamamos de aspirantado. Eu estou aspirando à vida religiosa, mas estou nesse primeiro momento. Então, um segundo momento, que pode ser mais ou menos longo, de 2, 3 ou 4 anos, que nós chamamos de postulantado. Eu dou um passo a mais, eu estou numa comunidade, eu estou postulando, sendo candidato para entrar nessa vida religiosa. Quando eu entro através de algo que é bastante clássico, formal na igreja, que se chama de noviciado. Eu me torno noviço. É um ano, digamos, de uma experiência particular, de aprofundamento, de oração, de espiritualidade, de vida comunitária, de um conhecimento maior do grupo no qual eu quero entrar. Feito o noviciado, se faz os primeiros votos. E aí essa última etapa temporária, que é a etapa dita do juniorato, de uma formação, digamos, mais voltada para a história do grupo no qual eu entrei, a pessoa entrou, e de outro lado, uma formação mais acadêmica, de estudos de teologia, onde cada um se forma para melhor responder à sua vocação e à sua missão. O coroamento de tudo isso pode ser os votos definitivos, o engajamento final na congregação, na vida religiosa, na vida consagrada, de um lado, e de outro lado, por que não, a ordenação, a entrada dos ministérios. A formação básica de um religioso é, depois do ensino, digamos, básico, o ensino médio, é a formação filosófica e teológica, o que significa mais ou menos entre 7 a 8 anos, mais esse tempo de noviciado. Mas esta é a formação básica. Depois disso, cada um, conforme as suas habilidades e apoio e solicitação da parte da congregação, do grupo no qual ele entra, pode avançar mais na sua formação, com estudos, digamos, mais acadêmicos e mais, digamos, aprimorados, ou mesmo, se for necessidade da igreja e do grupo ao qual a pessoa pertence, no caso de Sion, por exemplo, o religioso pode ser chamado a fazer uma outra formação, além daquela que ele já fez. Uma formação do tipo direção de escola, jornalismo, ou outras. Para que isto? Para melhor responder a uma necessidade da igreja no mundo. Nós temos colégios, como eu disse, então a formação, a direção de escola, o ensino, é em vista dos nossos colégios. Nós temos uma realidade também de ensino acadêmico, ensino de Bíblia, de tradição judaica, de formação bíblica, teológica. Para poder ensinar, é melhor aprofundar, é necessário aprofundar, formar-se melhor. A igreja está presente em diversos lugares no mundo. E um deles, por exemplo, é o campo da mídia, do jornalismo. Pode ser, digamos, um caminho possível. Como outros tantos, de comunicação. O essencial é, como eu dizia no início, o testemunho, a missão é responder hoje daquilo que o Papa Francisco chama da alegria do Evangelho. Se essa palavra é alegria para nós, eu tenho que testemunhar dessa palavra para os outros.
E para melhor testemunhar é preciso melhor se formar. E essa formação pode passar, portanto, por outros caminhos, por outras vias que a via clássica dos estudos somente filosóficos e teológicos. Mas isto vem depois, e são atividades e formações complementares, desde que seja uma resposta a uma realidade nova ou antiga da Igreja, e no nosso caso, da congregação dos religiosos de Sion, como em outras congregações também. Eu penso, por exemplo, nos camilianos, se forma na área de saúde, porque o carisma dos camilianos é atuar no mundo da saúde, dos hospitais e assim por diante. E tantas outras congregações e grupos religiosos com seus carismas específicos. Eu diria que para nós em Sion o mais importante é nós não só percebermos, mas ter consciência e transmitir algo que é fundamental e que nós, infelizmente, na igreja muitas vezes esquecemos. Que Jesus era judeu, que Maria era judia, que os apóstolos todos foram judeus e que beberam desta realidade judaica, bíblica, desde o início. Então esse mundo, esse terreno comum, esse jardim no qual nós nascemos e do qual nós viemos, e o cristianismo também. Então descobrir essas raízes judaicas da nossa fé, da nossa tradição. Aí está, eu diria, o central do nosso carisma. E isso é tão importante para nós que quando nós podemos melhor conhecer e melhor aprofundar isso deve ser feito em vista de uma transmissão, de uma ajuda à igreja. Há um documento da igreja, do Concílio Vaticano II, chamado Nostra Aetate, no qual a igreja, os padres conciliares que estavam reunidos em concílio, exprimem claramente que essa relação da igreja, do cristianismo, com o judaísmo, com os nossos irmãos judeus, é uma relação intrínseca, interna, interior à própria igreja. Então essa tomada de consciência faz com que nós possamos avançar mais. Foi isso que eu tentei fazer ao longo da minha vida de formação, de estudos, e que eu tento fazer até hoje nas diversas atividades e ministérios que eu tenho. Minha formação, como eu disse, foi além dos estudos básicos de teologia, eu fiz uma especialização, uma pós-graduação e mesmo um doutorado em teologia e estudos judaicos, voltados justamente para isto, para essa dimensão judaica da nossa fé cristã. Jesus, e através de Jesus, nós conhecemos o povo ao qual ele pertence. Nós entramos neste mesmo povo, nós fazemos parte da mesma e única aliança. Não há duas, não há três. A antiga e a nova aliança é o verso e o reverso desta mesma realidade. Ele, e através dele, nós entramos com ele na única aliança de Deus, como disse o Papa Bento XVI, é a aliança de Deus com o seu povo. E isso é fundamental para nós, para a igreja, mas para nós como congregação, como consagradas de Sion. Eu diria, de modo geral, para a vida religiosa, ela tem três fundamentos, três pilares, que é a espiritualidade, a vida de oração, comum e individual, o carisma, aquilo que é próprio da atividade de cada um, é o outro, digamos, fundamento, e a fraternidade, a vida em comum que exprime, ou às vezes exprime com as suas dificuldades também, aquilo que o grupo vive. É nesse grupo que eu entrei, e da igreja há tantos outros grupos, outras, digamos, congregações. No nosso caso, e eu volto agora à minha responsabilidade, uma coisa é eu olhar isso de maneira individual, onde eu me encontro. Outra coisa é eu olhar a partir da responsabilidade que eu tenho. Sendo atualmente, é uma responsabilidade que é limitada no tempo, sendo atualmente o responsável geral, o superior geral da Congregação Religiosa de Sion, eu diria, esses pilares não só são importantes para mim, mas eu tenho que ajudar os outros, os irmãos, os confrades,
a viver esta realidade e, quando há dificuldades, a trabalhar com eles um jeito de superar as dificuldades. Dificuldades existem, tanto no relacionamento interpessoal entre as pessoas, entre os religiosos, como existem também, e vocês sabem disso, na vida de comunidade, de igreja, quando nós estamos à frente de comunidades, de paróquias. Mas as dificuldades estão aí para serem superadas. Elas não podem ser um obstáculo que nos impedem de viver. São desafios. Se nós vivemos bem a nossa vida cristã, nós podemos superar, por maior que seja a dificuldade. Nós não fazemos isso sozinhos. Há a dimensão da fé, da esperança, que move, que movimenta, que dá sentido. E, finalmente, o último sentido, quem nos dá o sentido da nossa própria vida é Deus. Esse Deus que nos chama, que nos direciona, que nos convoca, que nos conduz. É nele que nós esperamos e é com ele que eu e que nós todos caminhamos com confiança. Padre Dona Ivete, muito obrigada. Sou eu que agradeço. Bate-papo maravilhoso, conhecer o senhor um pouquinho mais. Obrigado a você e parabéns pelo trabalho. Continue firme. Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo